Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Sara Raquel. E hoje, segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque é sobre o INSS. Polícia Federal negou ao presidente do Instituto informações sobre apurações contra o órgão. Polícia argumenta que ações anteriores não eram de responsabilidade do Instituto e que poderia haver investigações sob sigilo. E outros destaques também, matérias relacionadas a esse assunto. Tem muita safadeza, mas não fomos omissos, diz Lupe sobre suspeita de fraude. INSS é líder em número de expulsões de servidores. E a próxima matéria também, o ministro da Previdência foi alertado de denúncias sobre descontos em 2023. E nesta segunda temos aqui um destaque para Hélio Gaspari, a roubalheira contra o andar de baixo. Já neste carrossel de imagens desta segunda do Folha de São Paulo, temos Odete Reutemann 2025. Débora Bloch, que interpreta a vilã na versão atual de Vale Tudo, vê com naturalidade as comparações com a personagem de Beatriz Segal. E o segundo destaque também é sobre a reunião no Vaticano. Integrantes da Guarda Suíça saúdam um cardeal que chega para a 5ª Congregação Geral, que vai definir a data do conclave. E o próximo destaque neste carrossel de imagens é sobre o caso do atropelamento no Canadá. Vigília homenageia as 11 pessoas mortas após serem atingidas por um veículo em Vancouver. E uma delas, inclusive, era brasileira. Agora, sobre a Igreja Católica, o domínio do catolicismo no país deve ser superado por evangélicos até 2032. A proporção de católicos no mundo vive queda recorde nos últimos 25 anos. E na área da política, plano de reforma ministerial se arrasta por 6 meses e espelha fragilidades do governo federal. Lula avalia impacto na correlação de forças no Congresso sob pressão de calendário eleitoral. E da editoria internacional sobre o Canadá, vítima brasileira está entre os 11 mortos devido a atropelamento durante um festival no Canadá. E sobre a Operação Lava Jato, a ação que levou Fernando Collor à prisão inclui supostos testa de ferro e operador financeiro. Inclusive, sobre esse assunto, o podcast Café da Manhã fala sobre os símbolos e os significados da detenção. E no Rio Grande do Sul, imigrante venezuelano que teve sua casa destruída por enchente relata dificuldades no recomeço. Parece que estou caminhando e quando olho para trás, estou no mesmo lugar. Desabafa. Nova concentração de usuários de crack em São Paulo registra feira de droga e reclamações de barulho. O local fica a 600 metros da concentração principal e gestões Nunes e Tarcísio dizem atuar na área. Golpe do Caixa Tem desvia cerca de 2 bilhões de reais desde 2020 e se torna alvo da Polícia Federal. E, por outro lado, a Caixa afirma atuar junto com órgãos de segurança e que monitora produtos. E ainda é destaque, nesta segunda-feira no Folha de São Paulo, reunião de chanceleres do BRICS começa nesta segunda-feira, dia 28, com um racha sobre reforma da ONU. Rivalidade africana dificulta o objetivo do Brasil de pleitear assento no Conselho de Segurança. E o próximo destaque é da editoria internacional. Bombardeio dos Estados Unidos na região norte do Iêmen mata 68 imigrantes e deixa 47 feridos. A ofensiva teve como alvo o centro que abrigava africanos em situação irregular em Sadá. E no Pare para Ler desta segunda-feira, como aumentar a vida útil das roupas. Se jogamos fora porque zíper quebrou, temos de refletir. A área é responsável por até 8% de emissões de gases de efeito estufa e sua utilização de água equivale a 86 milhões de piscinas olímpicas ao ano.
E no Especiais de hoje, celular é grande inimigo de quem escreve, diz o escritor Itamar Vieira Júnior na Casa Folha. E no Caderno Todas, do Folha de São Paulo, Cláudia Abreu volta às novelas da Globo após sucesso no teatro com seu primeiro monólogo. E o próximo destaque, ainda neste mesmo caderno, quanto mais magra, mais amada eu era, afirma a ex de Cauã Raymond. E no Caderno de Economia, cofrinhos de bancos ajudam a organizar as finanças, mas não substitui os investimentos. Veja as regras para usar recurso nos aplicativos e a rentabilidade oferecida pelas instituições. E sobre o mercado de trabalho, supermercados usaram um sistema para contratação de egressos do Exército por mais mão de obra. 8 entre as 10 ocupações que o setor mais contrata passam por escassez de funcionários. E o próximo destaque é ainda falando sobre economia. Redução na demanda devido às taxas de Trump atinge os portos e o transporte aéreo dos Estados Unidos. Importadores adiam o envio de mercadorias. E o destaque no Caderno de Política. Recurso para ajudar a ramagem pode ser brecha para processos sobre os desvios de emendas. Requerimento do PL está na pauta da CCJ para ser analisado na próxima quarta-feira, dia 30. E no Caderno de Equilíbrio, pessoas com demência esquecem familiares. Entenda como lidar. Especialistas discutem como não entrar em crise quando um parente não lembra quem você é. E no Guia Folha de hoje, sobre restaurantes. Navarro, delivery de cheesecake, ganha loja própria em Pinheiros. E sobre passeios. Exposição em São Paulo traz retratos de sobreviventes do Holocausto. E no Caderno Mundo, sobre a Ásia, em clima de tensão, Paquistão e Índia trocam tiros na fronteira da Caxemira pelo 4º dia seguido. Nova Delhi diz que intensifica a procura por militantes após ataque mortal contra turistas. E na Colômbia, Petro pede apuração de ataque em região onde operações anti-guerrilha foram suspensas. 6 soldados morreram. Colômbia enfrenta o maior pico de violência na última década. Coreia do Norte confirma envio de tropas para combater pela Rússia na guerra da Ucrânia. Ditadura enviou cerca de 14 mil soldados, segundo Kiev, e diz ter lutado em Kursk. Já em Cotidiano, Rota prende ex-policial civil que foi condenado por extorsão a traficante colombiano no ano de 2008. Agente que trabalhou no DENARC foi localizado em casa na zona norte de São Paulo neste sábado. E sobre o meio ambiente, onça que matou caseiro no Pantanal não deve voltar à natureza. Animal está debilitado e poderá ser incorporado a programa de conservação do ICMBio. E no Caderno de Saúde de hoje, vacinas brasileiras em estudo contra o Zika vírus esbarram em desafios durante fase clínica. Além da falta de interesse financeiro, testes teriam que ser feitos em centenas de pessoas. E por último, Folha de São Paulo nos traz 2 destaques do Caderno de Cultura. O primeiro é que a Pinacoteca dedica exposição à arte pop do país, com 300 obras. Mostra tem mestres como Hélio Oiticica, Lígia Peipe e Nelson Lerner e Valdemar Cordeiro. E por último, sobre filmes, Until vai de filme trash até o terror psicológico ao levar game homônimo aos cinemas. Oceli, quais são os destaques desta segunda do jornal O Estado de São Paulo? Sara, o Estadão traz como foto de destaque esta aqui. Uma fila de cardeais que estão em Roma para participar do conclave, visitando pela primeira vez o túmulo do Papa Francisco, essa parte aqui em branco, lá na Basílica de Santa Marta. Como os senhores e as senhoras podem ver, um túmulo simples, sóbrio, como foi o Papa Francisco, o argentino Jorge Bergoglio.
Diz assim a legenda desta foto: Romaria ao túmulo de Francisco. Um dia após o funeral do Papa, cardeais visitaram seu túmulo, que recebeu a inscrição Franciscus, na Basílica de Santa Maria Maggiore, que é Santa Maria Maior. Fiéis e admiradores também fizeram fila para ir ao local. Em sufrágio do Pontífice, houve missa campal no Vaticano. E pelos próximos 9 dias, todo dia vai haver uma missa campal no Vaticano em memória do Papa Francisco. Só depois dos 9 dias, lá pelo dia 5 de maio, que começa o conclave para escolher o novo líder da Igreja Católica. Uma chamada de capa do Estadão. Em São Paulo, 25% dos estudantes que concluem o ensino médio nas escolas da rede privada saem do ensino médio sem o básico na matéria matemática. Análise inédita feita a partir de avaliação nacional mostra que 1/4 dos alunos não sabe como determinar a área de um retângulo ou resolver problemas com porcentagem. Nas páginas internas, nesta matéria, o recorte aqui da chamada é para São Paulo, mas a matéria traz uma geral de todos os estados brasileiros, em matemática e em português. Isso na rede de escolas privadas. E a gente vai saber nas páginas internas onde é que está o estado do Ceará, o nosso estado do Ceará. Outra matéria com repercussão aqui no nosso estado do Ceará, hoje na capa do Estadão, é sobre energia elétrica, sobre clima, num caderno de economia e negócios. Limitações em infraestrutura travam projetos de 128 bilhões de reais. O operador do Sistema Elétrico Nacional negou o acesso à rede de energia a projetos de hidrogênio verde e data center no Ceará. E o data center fica aqui em Fortaleza. Fraude no INSS. Aposentados enfrentam saga por restituição de descontos indevidos nos seus benefícios. Aposentados e pensionistas. Algumas vítimas só perceberam descontos após a operação da Polícia Federal. Entidades fazem exigências para cancelar as deduções. Mas a manchete de hoje, desta segunda-feira, dia 28 de abril do Estadão, é sobre os penduricalhos no Poder Executivo Nacional. Contra-cheque turbinado. Lula eleva ganho de 323 aliados com nomeações para conselhos. Diz assim o texto da manchete. O governo Lula já nomeou 323 aliados para conselhos de estatais e de empresas privadas, das quais a União é acionista, segundo o levantamento feito pelo jornalista Gustavo Cortes, do Estadão. Com os adicionais obtidos pela participação nas reuniões dos colegiados, que muitos chamam de jetons, esse dinheiro extra, reuniões realizadas em intervalos que variam conforme as normas de cada organização,
Os contra-cheques podem chegar a mais de R$80 mil por mês. Lembrando que a remuneração máxima do funcionalismo é R$46 mil. É isso que diz a lei. A lista de beneficiados inclui ministros, secretários executivos e chefes de gabinete de ministérios, assessores do Palácio do Planalto, servidores comissionados, dirigentes e ex-parlamentares do PT, Partido dos Trabalhadores, e até apadrinhados da base de apoio do governo no Congresso Nacional. Parte dos cargos foi distribuída a figuras sem credenciais técnicas por favorecimento político e como forma de complementar o salário. Procurado, o Planalto Central disse que as nomeações seguem a lei das estatais e passam por avaliação dos comitês de elegibilidade das empresas que verificam a conformidade dos processos de indicação. Em resumo, está dentro da lei. Não sabe se é ético ou moral, mas está dentro da lei. É legal. Ainda chamada de capa do Estadão, duas chamadas para a área internacional, para o Canadá. Sob a sombra de Trump, canadenses escolhem hoje o novo primeiro-ministro do país. Ataques de Trump ao Canadá mudaram eleição. Atual premier Mark Carney é favorito contra o concorrente Pierre Poilievre. E na véspera da eleição lá em Canadá, ontem houve uma violência que é notícia no mundo inteiro. Diz assim a chamada do Estadão: brasileira está entre os 11 mortos em Canadá por atropelamento em festival de rua. Polícia descartou inicialmente hipótese de ato terrorista em incidente ocorrido em Vancouver. O motorista que jogou o carro em cima da multidão foi preso no local. E essa brasileira que está entre os 11 mortos até agora, porque tem muitos ainda nos hospitais, ela é do Rio de Janeiro, era uma musicista, estava lá se divertindo nesse festival de rua e foi atropelada e morta por esse motorista. Aqui no Brasil, em São Paulo, Justiça Eleitoral. O Pablo Marçal é condenado à inelegibilidade pela segunda vez. Pablo Marçal, para quem não lembra, foi candidato a prefeito de São Paulo nas eleições municipais passadas, ficou em terceiro lugar, quase ia para o segundo turno, com o atual prefeito Ricardo Nunes, que foi reeleito. Nas pesquisas, ele aparece como nos 3 primeiros colocados para o governo de São Paulo. E o que ele é o influenciador digital, empresário e influenciador digital. Mas está na preferência, nas cabeceiras da preferência do eleitorado de São Paulo para ser administrador do Estado. Quase que ganhava a prefeitura e pode até concorrer aí, se ele conseguir derrubar essa inelegibilidade, concorrer ao governo de São Paulo. Um influenciador digital. Pablo Marçal, ele atualmente é filiado ao PRTB,
um partido nanico, um partido de aluguel. Brasileirão, esportes. Flamengo goleia Corinthians e tira liderança do Palmeiras. No caderno Ponto Educação, Ponto Edu, a matéria chamada de capa é dizendo que formar professores exige dar mais estrutura e privilégio à categoria. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Globo? Bom, seria o jornal O Globo, no alto da capa, que nos traz um destaque do segundo caderno, Adriana Varejão. Além de Nova York e Atenas, artista divide mostra em Lisboa com a portuguesa Paula Rego. E a manchete de hoje é sobre economia, máquina federal. 1/4 dos servidores vai se aposentar até 2034. Governo avalia quantos dos 153 mil funcionários serão repostos. Analistas recomendam reforma administrativa. E em uma década, o Executivo Federal perderá 26,9% de seus funcionários, uma vez que vão se aposentar 153,6 mil dos atuais 570,5 mil servidores ativos. O número expressivo de aposentadorias, concentrando neste e no próximo ano, aumenta a pressão sobre a qualidade dos serviços públicos, considerados deficientes pela população. Porém, é uma oportunidade para impulsionar a reforma administrativa, com mudanças de regras de contratação e gestão, dizem especialistas. E o governo trabalha na regulamentação da nova avaliação de desempenho e numa ampla revisão dos cargos. E atualmente há 214 mil vagas não preenchidas. E aqui ao lado temos um destaque sobre uma matéria internacional. Romaria à espera do conclave. Mais de 25 mil fiéis visitaram o túmulo do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior, ontem. Data de início do conclave, que escolherá seu sucessor, pode ser anunciada na manhã de hoje. Rio de Janeiro será sede de mais 5 edições brasileiras. E aqui nesta imagem, o jornal O Globo nos fala sobre a riqueza de volta à Ilha Grande. Após anos de declínio, a maricultura renasce na Ilha Grande com apoio de projetos ambientais. Algas, vieiras e ostras voltam a ser fonte de renda, marcando uma nova fase para a economia do mar. Na Fazenda Marinha da Patrícia, na praia de Guaxuma, é feito o cultivo de algas, consideradas superalimento e matéria-prima para cosméticos e bioestimulantes agrícolas. E o próximo destaque, o jornal O Globo aqui traz também 2 principais entrevistas para esta segunda-feira. A primeira foi com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, e ele disse o seguinte: Kiev não demonstrou sua capacidade de negociação até agora. No Rio, para a reunião do BRICS, o chanceler russo disse à jornalista Janaína Figueiredo que conversas com os Estados Unidos esclareceram as condições inegociáveis de Vladimir Putin para a paz com a Ucrânia, mas afirmou que a bola nos diálogos não está com Moscou. Para Lavrov, Volodymyr Zelensky não exibe vontade política de encerrar o conflito e tem sua postura afiançada pelos russofóbicos da União Europeia. E ainda como entrevista em destaque, também o ministro da Previdência, Carlos Lupe, sabia das denúncias, mas no governo tudo é demorado. Lupe admite que medidas tomadas pelo governo para acabar com fraudes em descontos em aposentadorias demoraram, mas nega omissão. Várias pessoas relataram problemas, mas faltavam documentos, alega o ministro, que não vê sua permanência no cargo ameaçada. E o próximo destaque: carga militar teria causado explosão em Porto do Irã. Há 40 mortos e 1.000 feridos. Produtos para mísseis teriam sido mal armazenados. Teherã nega, mas revolta se espalhou pelas redes sociais. E na área da política,
Revisão do Código Eleitoral libera pedido de voto em igrejas. Relatório no Senado institui que manifestações políticas em templos, hoje proibidas, não poderão ser objeto de limitações e restringe condenação de guias espirituais. E o próximo destaque também é sobre articulação antecipada. Lula costura apoios individuais no centro para palanques em 2026. Já no Rio de Janeiro, policiais de UPP do Alemão negociavam patrulha com o tráfico. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram policiais conversando diretamente com professor, chefe local que prometeu recomendar um dos oficiais ao bando de Manguinhos, para onde o policial militar seria transferido. E na área da saúde, faltam vagas e estrutura na nova política pública para a saúde mental. Atendimento psicossocial que aposenta manicômios, privilegia centros de tratamento e indica internações em hospitais gerais, esbarrada em rede reduzida e subfinanciada. E por último, também temos aqui 2 destaques do caderno de esportes do jornal O Globo desta segunda. A primeira é sobre o Brasileirão, goleada com atuação de gala. Pedro brilhou no Maracanã lotado e marcou 2 na goleada de 4-0 do Flamengo sobre o Corinthians. Arrascaeta foi outro destaque, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Só alegria. Pedro comemora um de seus 2 gols ontem e Fla de volta ao topo da tabela. E por último, ainda sobre esportes, Vasco demite Carille após mais uma derrota. E agora o Oceli com os destaques do jornal Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, Sara e internautas, hoje o assunto principal é sobre o conclave lá em Roma. Diz assim a manchete: rumo ao conclave sob a bênção de Francisco. E a foto que ilustra a manchete é a mesma foto, como vocês podem notar, da foto usada pelo Estadão. É a fila de cardeais visitando pela primeira vez o túmulo do Papa Francisco lá na Basílica Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior. Diz assim a manchete: quando os portões da Basílica Santa Maria Maggiore foram abertos às 7h15 da manhã, horário local, a emoção tomou conta de milhares de fiéis que aguardavam desde a madrugada para a visita ao túmulo do Papa Francisco, morto há uma semana. Os cardeais que participarão da eleição do próximo Sumo Pontífice foram os primeiros a homenagear o jesuíta Jorge Bergoglio antes de entrarem no período de silêncio a partir do próximo dia 5, quando se inicia o conclave, silêncio necessário para refletirem sobre o nome que comandará a fé de cerca de 1,4 bilhão de católicos no mundo inteiro. Especialistas divergem sobre o rumo da Igreja Católica, mas reconhecem que é impossível ignorar os feitos do Papa Francisco nesses apenas 12 anos de papado. Outra, sobre o mesmo assunto, outra chamada de capa aqui do Correio Brasiliense. Correio tem um enviado especial a Roma, é o Rodrigo Craveiro, ele que está escrevendo essas matérias para o Correio. E ele entrevistou a brasileira Neide Gentilini, que mora em Londres, e fez a sua despedida lá em Roma, Itália. Ela disse: o Papa Francisco
foi único e estará para sempre nos nossos corações. E aqui a foto da Neide. Outra matéria. Temas sensíveis defendidos por Francisco serão debatidos e terão peso na eleição do novo Papa. Desde a morte do Papa Francisco, o Correio está trazendo uma entrevista nas suas edições, ou com um padre, ou com um cardeal, ou com um bispo. E a entrevista de hoje é com o arcebispo emérito lá da Basílica de Aparecida do Norte, em São Paulo, o Dom Raimundo Damasceno. Ele disse, ele não pode participar do conclave por ter completado 88 anos e só podem votar para escolher o novo Papa quem tem menos de 80. Ele avalia que um novo Papa não representará uma guinada conservadora da Igreja Católica. A frase dele nessa entrevista: somos chamados a caminhar juntos. E por último, ainda sobre o Papa, economia com responsabilidade social, pregava o pontífice Papa Francisco. Francisco defendia um sistema econômico que integrasse atendimento às necessidades das pessoas com respeito à ecologia, com respeito ao meio ambiente. A partir da preocupação dele com a região amazônica, por exemplo, surgiu o barco Hospital Papa Francisco para assistir, para dar saúde, para atender as comunidades que moram ali, os ribeirinhos, chamados ribeirinhos, que moram às margens do rio Amazonas. E daqui a foto do barco Hospital Papa Francisco, essa foto aqui, que esse barco é um hospital flutuante, que fica dando assistência e atendendo na área de saúde os moradores ribeirinhos que não podem sair, pegar um barco, ir para um hospital e fazer um exame, ir para um posto. E a Igreja Católica banca, custeia esse serviço para os ribeirinhos do rio Amazonas. É chamada de capa aqui do Correio Brasiliense sobre um assunto importante: o risco dos remédios vendidos como milagrosos. Especialistas alertam para os perigos de consumir medicamentos e suplementos sem regulamentação da Anvisa, que prometem curar diversos males. Muitos desses produtos, desses medicamentos, são anunciados em redes sociais, na internet, e têm os idosos como principais vítimas. Não só os idosos, muitos jovens, muitas pessoas jovens também compram isso, sem prescrição médica. O que a gente vê nas redes sociais, oferecendo produtos tipo para disfunção erétil e prometendo que vai resolver o problema, sem prescrição médica, sem receita médica e outros remédios. E como o brasileiro gosta de tomar remédio sem uma prescrição, sem uma orientação médica, aí é só para dar dinheiro para essas empresas que vendem esses medicamentos e muitos deles sem a regulamentação da Anvisa, que chancela se um produto pode ser consumido ou não pelos brasileiros. Lá no Distrito Federal, mais 200 ônibus vão integrar a frota de Brasília.
O anúncio faz parte de um plano de investimento promovido pela Secretaria de Mobilidade do Governo do Distrito Federal, e esses 200 ônibus não vão entrar de uma vez, eles vão ser incorporados à frota até o próximo ano, que é ano de eleição, que inclui ainda corredores exclusivos e aplicativo para facilitar a vida do usuário. E dentro desse plano de investimento, o governador Ibanez Rocha, que é do MDB, que é candidato à reeleição, já colocou tarifa zero nos ônibus, nos feriados e nos finais de semana. E também, quem for para o zoológico e para o Museu de Brasília também não paga nada. Ainda sobre a área de religião católica, é uma chamada aqui no Correio Brasiliense dizendo que o sino chamado A Voz do Pai, um sino gigante, chega a Goiás. A cidade goiana de Trindade se prepara para receber, agora no mês de maio, o maior sino católico do mundo. Com 55 toneladas, o Vox Patris será instalado na nova Basílica do Divino Pai Eterno, que fica na cidade de Trindade, no Goiás. Pejotização e programas sociais. Mais bomba para o INSS. O cenário reforça o desemprego e desenha um colapso no sistema. Para o ministro Augusto Nardes, que é do Tribunal de Contas da União, trata-se de falta de governança, falta de gerenciamento. Direito dos bichos, dever dos pet shops. Leis garantem que animais tenham cuidados básicos, enquanto empresas que acolhem pets ofereçam serviços de qualidade. Por último, chamada de capa sobre vôlei de praia. E vôlei de praia no Distrito Federal que não tem praia. Lá tem o Lago Paranoá, que é um lago artificial, né? E em torno fica ali o setor de mansões, que é a área nobre do Distrito Federal. Campeãs no DF, Thalita e Tatiana faturam a etapa de Brasília do Brasileiro de Vôlei de Praia. Sara, o que é que nós temos aqui no jornal cearense O Povo? Bom, Celi, nesta segunda-feira, no alto da capa, temos 2 destaques. O primeiro é no caderno Vida e Arte. Brenda Guimarães, criadora do Beca Estúdio, transforma resíduos em obras de arte. E o segundo destaque no caderno de esportes, como bem o Oceli aqui já apresentou. Vôlei de praia, dupla com cearense, vence campeãs olímpicas e conquista título. E a manchete de hoje é sobre Sertão renovado. Oroz se derrama sobre o Ceará depois de 14 anos. Pelo menos 4.000 pessoas visitaram o reservatório no domingo, ontem, após a 12ª sangria registrada na noite anterior. O momento foi histórico e de deslumbramento para quem esteve no local. Como destaque nas páginas azuis, Daniel Fernandes, da Associação Caatinga. Meio ambiente não pode ser ideologizado. E na política, PSB, Eudoro no comando, sigla projeta crescer em 2026. E o jornal O Povo também nos traz aqui uma reportagem em destaque para esta segunda-feira. Etarismo, superações de pessoas acima de 50 anos no mercado de trabalho. E por fim, sobre esportes, Fortaleza apresentará reclamação formal à CBF após o gol anulado. E agora eu convido o Oceli para apresentar os destaques da capa do jornal Valor Econômico.
No valor econômico de hoje, no alto da capa, 3 chamadas. Uma para o agronegócio. Após acumular perda de mais de 35% nos últimos 2 anos, indústria de máquinas para o agronegócio espera uma alta de 8,2% este ano. Investimentos. Fundos ESG têm saída recorde nos Estados Unidos no primeiro trimestre. Europeus e asiáticos também reduzem exposição. Infraestrutura. A Repag Lorde poderá disputar o leilão de novo terminal de containers no Porto de Santos, diz Rolf Jansen. A manchete é sobre o mercado econômico mundial. Setores diminuem apostas no mercado dos Estados Unidos em meio à volatilidade das tarifas. Risco nas bolsas americanas cresceu com incertezas trazidas pela guerra comercial de Trump. Ativos do Brasil podem estar entre os beneficiados por esse cenário econômico mundial. Ainda na área internacional, a China renova interesses por ativos no Brasil. Eletrobras terá eleição tensa para conselho. O período que precede a Assembleia de Acionistas da Eletrobras, previsto para amanhã, terça-feira, e que vai eleger o novo Conselho de Administração da companhia, está sendo marcado por questionamentos entre a empresa e um grupo de candidatos dissidentes indicados por acionistas. Desde a última semana até ontem, a temperatura entre os dois lados não parou de subir. Na Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras, agendada para amanhã, dia 29, no começo da tarde, há 15 candidatos inscritos para 10 vagas no colegiado, encarregado de definir as diretrizes de médio e longo prazos da companhia, cuja privatização foi concluída em junho de 2022. Nos bastidores, há preocupação entre fontes de mercado sobre o resultado da eleição em uma empresa que se tornou privada há pouco tempo e que, mesmo depois da desestatização, foi alvo de seguidas reclamações por parte do atual governo. Conclave de Papa terá diversidade de cardeais. Uma vez passados o funeral e o enterro do Papa Francisco, realizados no sábado, dia 26, a Igreja se volta à sucessão conhecida como conclave. Dos 252 cardeais de 90 países reunidos no Vaticano, 135, aqueles com menos de 80 anos, são elegíveis para escolher o novo chefe da Igreja Católica. Os cardeais eleitores vêm de 71 países ante 48 países, isso no conclave de 2013, quando Francisco foi eleito Papa. Os italianos são o maior bloco, com 17 cardeais, contra 10 dos Estados Unidos e 7 do Brasil. Essa diversidade reflete a mudança feita pelo próprio Papa Francisco no colégio cardinalício, diz Gianluca, professor de História da Teologia da Universidade Católica de Sacro de Milão.
Abre aspas, disse ele nessa entrevista para o Valor Econômico. No passado, os cardeais europeus, especialmente os italianos, eram maioria. Agora, há forte presença dos cardeais asiáticos, dos cardeais americanos e sul-americanos. E por último, uma matéria dizendo que a Coca-Cola vai investir 7 bilhões de reais este ano aqui no Brasil. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira, a coluna do Estadão escreve o seguinte: aliados de Lula veem mais chances de Bolsonaro indicar Michele em 2026 que Tarcísio. Aliados do presidente Lula acreditam que há mais chances de o ex-presidente Bolsonaro, inelegível e com risco de prisão, indicar a mulher Michele Bolsonaro para substituí-lo na corrida presidencial de 2026 que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em conversa com a coluna, petistas manifestaram preocupação com esse quadro. Apontaram que a ex-primeira-dama tem apelo no eleitorado feminino e evangélico, mas cientistas políticos e consultores veem riscos no bolsonarismo se essa for a escolha. Mayra Goulart, professora da UFRJ, observa que Michele tem mais votos que o governador entre mulheres e evangélicos, mas pondera: pesquisas com grupos focais realizadas por ela mostram que o eleitor bolsonarista prefere votar em homens. Em relação ao Tarcísio, Michele performa melhor, o que pode ser pelos seus atributos enquanto mulher e evangélica, mas também apenas por portar o nome Bolsonaro, diz Mayra. E diretor da Dominum Consultoria Política e Governamental, o cientista político Leandro Gabiati diz que Michele se articula bem dentro do PL, mas na avaliação dele, o ex-presidente não escolherá nem a mulher nem o governador. E abre aspas: há um elemento que tem a ver com a confiança e o perfil de Bolsonaro, e ele só confia em nível íntimo e pessoal nos filhos. E ainda na coluna do Estado de São Paulo, acostumado a concentrar poder na Câmara, Arthur Lira teve de ceder na disputa pela presidência da Federação PP União Brasil, no caso da Federação PP União Brasil. Antônio de Rueda se impôs e fará rodízio com deputado no comando da aliança. Ele deve assumir o cargo por pelo menos 4 meses, antes de abrir caminho para a gestão Lira. E os caciques do PP e do União Brasil pretendem formalizar o anúncio amanhã, em evento no Congresso. Juntas, as legendas terão a maior bancada da Câmara, com 107 deputados, e a terceira maior do Senado, com 13 parlamentares. Já nas páginas dos editoriais do Estado de São Paulo, primeiro texto: a reforma do Código Civil é desastrosa. A título de modernizar a legislação, o projeto, ora em tramitação, não é apenas falho, mas prejudicial ao país. Aumenta a insegurança pública, a litigiosidade, o arbítrio e o custo Brasil. E o próximo texto: política à distância. Levantamento mostra que Lula recebe menos parlamentares que Dilma, Temer e Bolsonaro. O isolamento político é um luxo ao qual um presidente cada vez menos popular não se poderia dar. Já nas páginas de política, a primeira matéria é sobre o executivo. Lula turbina salários de 323 aliados com cargos em conselhos. Ministros, dirigentes do PT, assessores do Planalto e ex-parlamentares são beneficiados com adicionais. E o texto desta matéria nos diz o seguinte: o governo do presidente Lula garante renda extra a 323 aliados que nomeou para conselhos de estatais ou de empresas privadas, das quais a União é
acionista. Esses cargos rendem remunerações apenas pela participação em reuniões dos colegiados, realizadas em intervalos que variam de acordo com normas de cada organização. E com esses adicionais, os valores dos contra-cheques podem chegar a mais de R$80 mil. O benefício alcança ministros, secretários executivos, chefes de gabinete, assessores do Palácio do Planalto, servidores comissionados, dirigentes do PT, ex-parlamentares do partido e até apadrinhados de aliados do governo no Congresso Nacional. Procurado, o Planalto disse que as nomeações seguem exigências da lei das estatais e passam por avaliação dos comitês de elegibilidade das empresas que verificam a conformidade dos processos de indicação. E para, no caso, mapear o tamanho da turma dos conselhos, o jornal O Estadão fez, ao longo do último mês, mais de 40 pedidos com base na Lei de Acesso à Informação, cruzou dados das empresas e analisou documentos de ministérios da gestão petista. E foram contabilizados conselheiros cujos mandatos estavam em vigência até o último dia 15 de abril e que, no caso, tem também ou já tiveram cargos de indicação política no Executivo Federal durante o atual mandato de Lula. E também foram incluídos aqueles ligados aos partidos da base e as principais lideranças do Congresso, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, seu antecessor, Rodrigo Pacheco, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Os conselhos fiscais e de administração são responsáveis por decisões estratégica. Em negócios privados, seus integrantes costumam ser pessoas com larga experiência em gestão e com conhecimento específico sobre os setores em que atuam. Já nas companhias, sob influência do governo, por outro lado, parte desses postos é distribuído a figuras sem credenciais técnicas em razão de seu apadrinhamento político e como forma de complementar salários. Como o próprio Estado de São Paulo aqui nos diz no texto, é o caso de Débora Raquel Cruz Ferreira, chefe de gabinete da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, vinculada ao Ministério da Gestão. Formada em jornalismo, ela é conselheira da empresa gerencial de projetos navais e a companhia é gerida pelo Comando da Marinha e tem como atribuição promover a indústria militar naval brasileira. Antes de assumir o cargo na pasta comandada por Stedweck, Débora era assessora de imprensa do Ministério dos Esportes. Cumpriu essa função também em outros órgãos, como a Câmara e o Governo do Distrito Federal e um sindicato de trabalhadores da saúde. Já Lucas Monteiro Costa Dias, diretor de programa na Secretaria de Comunicação Social da Presidência, é bacharel em História e tem experiência profissional restrita ao assessoramento de políticos de esquerda. E mesmo assim, tornou-se conselheiro fiscal da Caixa Cartões, uma subsidiária da Caixa Econômica Federal. E o posto lhe garante renda extra mensal de R$ 5.430,87. Essa remuneração extra é chamada de Genton e complementa salários de servidores públicos com assentos em conselhos. Para Sandro Cabral, professor de Estratégias e Gestão Pública do INSPE, ele diz o seguinte: a questão é, essas pessoas ocupariam cargos similares se estivessem em empresas privadas sem ingerência do governo? Acho que em alguns casos sim, mas no final das contas, boa parte desses conselhos acaba servindo para complementação de salários e apoio político para agradar a base aliada. E em nota, após ser procurado pela reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o Palácio do Planalto disse o seguinte: é cada vez mais recomendado que os conselhos tenham profissionais de diferentes formações. Essa pluralidade está em consonância com as melhores práticas de governança corporativa e tem papel estratégico para que essas empresas sigam sendo sustentáveis e cumprindo o seu papel no desenvolvimento do país. E aqui ainda sobre esse assunto, o Estado de São Paulo nos traz um destaque que
13 ministros integram conselhos de estatais do Sistema S e empresas com participação do governo. E a próxima matéria, ainda na área da política, Marçal é condenado à inelegibilidade pela segunda vez. O empresário Pablo Marçal recebeu a segunda condenação na Justiça Eleitoral de São Paulo na última sexta-feira. A decisão o acusa de abuso de poder econômico, captação ilícita de recursos e uso indevido de meio de comunicação social durante a campanha à Prefeitura de São Paulo no ano passado, em 2024. Ele pode recorrer. A ação movida pelo PSB envolve o canal de Marçal na rede social Discord durante a eleição do ano passado. E na plataforma de mensagens, Marçal organizou campeonatos com prêmios em dinheiro para usuários que gerassem o maior número de visualizações de conteúdo em seu favor, oferecendo R$125 mil. Procurado, o ex-candidato afirmou que a decisão é temporária e, abre aspas, cumprimos todos os requisitos legais durante a campanha. Confio na justiça e estou certo de que vamos reverter. Fecha aspas. E em nota, sua defesa disse que entrará com recurso para pedir a reforma da decisão. E a próxima matéria ainda na política é sobre a operação sem desconto. Aposentados enfrentam saga para ter de volta descontos após a operação da Polícia Federal. Entidades que não foram alvos da ação da Polícia Federal dificultam o processo de estorno de descontos em aposentadorias. E aqui nesta imagem temos aqui a história da Marli, e ela conta que tentou suspender o desconto pelo aplicativo do INSS. E também fala que a Masterprev é a entidade citada entre as 10 organizações que mais fizeram descontos de beneficiários no ano de 2024. E no caso, essa entidade informou, no caso, que a associação sempre pautou atuação no estrito cumprimento da legislação. E a próxima matéria ainda sobre esse mesmo assunto, em relação à operação sem desconto. Lupe sobre fraudes no INSS. Não me omiti. Preferi agir. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, negou ontem que tenha se omitido ao receber alertas de fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social desde 12 de junho de 2023. E ao Estadão, o ministro afirmou que determinou uma apuração sobre o tema, concluída em 6 de setembro de 2024. Ele declarou à reportagem que não me omiti, procurei agir. E anteontem, a TV Globo revelou que o ministro levou quase um ano para tomar as primeiras providências sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. A informação foi confirmada pelo jornal O Estado de São Paulo. E um alerta sobre o esquema, que pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais, foi dado em junho de 2023, em uma reunião do Conselho Nacional da Previdência Social. E, na ocasião, a conselheira Tônia Galetti, segundo ata, relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS. E no caso, o ministro da Previdência, de acordo com a própria TV Globo, rejeitou o pedido da conselheira sob a alegação de que ele não estava na pauta do Conselho. E nessa mesma reunião, Tônia reforçou a solicitação. O ministro, porém, decidiu que, embora fosse relevante, não havia condições de fazê-la de imediato, visto que seria necessário realizar um levantamento mais preciso. Ele então pediu que o tema fosse pautado em 27 de julho de 2023, o que não aconteceu. E segundo a emissora, a primeira medida concreta do INSS foi tomada em março de 2024, quando o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nas aposentadorias, e abre aspas. Foi levantado este assunto pela conselheira Tônia, que representava os aposentados, e a partir deste momento começou a se aprofundar este tema, fecha aspas, afirmou Lupe. E na sequência, o ministro disse que o então diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, André
Paulo Félix Fidelis sempre afirmou das dificuldades para analisar e corrigir possíveis fraudes em cerca de 6 milhões de associados. E o ministro continuou dizendo que demorava a responder. Tive que demiti-lo à época para avançar no relatório e, pela primeira vez, nosso governo tomar a iniciativa de construir novas regras para coibir possíveis fraudes. Agora, no caderno internacional, temos aqui a primeira matéria sobre a América do Norte. Canadá escolhe primeiro-ministro em eleições marcadas por Trump. Ameaças de anexação e tarifas impostas pelo presidente americano dominaram o debate político. Partido Liberal lidera pesquisas depois de início de ano impopular. E nesta imagem temos um canadense segurando um cartaz com a frase Canadá Unido, em Ontário. Nacionalismo cresceu no país após ameaças dos Estados Unidos. E a próxima matéria é sobre o incidente em Vancouver. Motorista atropela multidão e mata 11, incluindo brasileira. Homem foi preso em flagrante, polícia descarta terrorismo. Vítimas participavam de homenagem a líder filipino do século XVI. E aqui nós temos a imagem da brasileira vítima deste atropelamento. É a Kira Salim, de 34 anos. Morava no Canadá há cerca de 3 anos. Suspeito de matar general russo se declara culpado. Ignat Kuzin disse que foi contratado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. General foi morto em explosão de automóvel. Agora, na editoria Metrópole, sobre educação em São Paulo. 1/4 do ensino médio sai da rede privada sem básico em matemática. Tabulação inédita feita a partir de avaliação nacional mostra dificuldades também entre os estudantes da rede pública com a disciplina. E o governo federal deve lançar neste ano um programa para incentivo à educação matemática. E a próxima matéria, ainda na editoria de Metrópolis, é sobre urbanismo. Juiz vê negligência da prefeitura em fiscalizar imóvel para baixa renda. Gestão questionou a ação movida pelo Ministério Público, destacando multas aplicadas e pequeno número de desvirtuamentos. Cardeal fala da importância de manter legado de Francisco em missa campal. Ato reuniu milhares de pessoas na Praça São Pedro, incluindo jovens que vieram para a canonização do santo da internet. Já no caderno de esportes, Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Dorival vê Corinthians ser massacrado pelo Flamengo. Novo treinador assiste do camarote a impiedosa derrota do Alvinegro por 4-0. Time apresenta série de falhas e vê o atacante flamenguista Pedro ser o destaque. Na Vila Belmiro, Santos sofre nova derrota e é vaiado pela torcida. Vasco demite Carille após derrota para o Cruzeiro. E agora uma matéria para o Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai ao ataque, mas não fura a defesa do Bahia e perde. E no futebol internacional, Liverpool massacra Tottenham e celebra 20º título inglês. Já na editoria de Economia e Negócios, limites da rede de energia travam avanço de projetos de 128 bilhões de reais. Investimentos em hidrogênio verde e data center no Porto do Pecém, aqui no Ceará, não tiveram aval do Operador Nacional do Sistema Elétrico para usar a rede de energia. Investimentos que somam até 128 bilhões de reais estão ameaçados por limitações da infraestrutura da distribuição de energia elétrica brasileira. São projetos de usinas de hidrogênio verde e um data center no Porto do Pecém, no Ceará, que demandam grandes volumes de energia e tiveram pedido de acesso à rede negado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, por colocar em risco a estabilidade da rede. E esses projetos são desenvolvidos pela empresa brasileira Casa dos Ventos, que prevê a instalação de uma usina de hidrogênio verde a
no caso de 8,4 bilhões de dólares, cerca de 49 bilhões de reais, e de um data center de 50 bilhões de reais, e pela australiana Fortescue para a instalação de uma usina de hidrogênio de 5 bilhões de dólares. As redes de transmissão de energia funcionam como estradas com determinada capacidade para circulação de caminhões, compara o professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, Nivaldi de Castro. Elas não comportam um número muito grande de caminhões ou de veículos muito pesados. E abre aspas, instalar esses novos projetos é uma decisão de investimento desconectada do planejamento original das linhas de transmissão, fecha aspas, observa Castro. E no caso aqui, como o Estado de São Paulo nos destaca sobre uma queixa, empresas à frente dos projetos veem excesso de conservadorismo na postura do ONS. O governo espera estudo para avaliar possibilidade de ampliar as linhas. Empresa de pesquisa energética diz que a avaliação só fica pronta em dezembro. Empresas acham um prazo muito longo. Aqui nesta imagem temos a seguinte legenda: sistemas de transmissão não foram projetados para o nível de demanda de energia do hidrogênio verde. E a próxima matéria, ainda nessa mesma editoria sobre economia e negócios, a empresa que reúne Itaú, Vale e Suzano lança projeto para restaurar floresta. A Biomas investirá 55 milhões de reais para restaurar áreas degradadas de Mata Atlântica, no sul da Bahia. Agora, sobre a guerra comercial, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse acreditar na possibilidade de um acordo com a China em relação às tarifas. Momento é de cautela, diz Roberto Azevedo. Para o ex-diretor-geral da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, o cenário de distanciamento entre os Estados Unidos e China pode mudar, com impactos sobre o Brasil. E por último, mercados de bairro crescem e já encostam nas redes de atacarejo. Pesquisa mostra que supermercados independentes respondem por 21% das vendas de alimentos, frutas, legumes e produtos de higiene, ante 22% da rede. E em relação à receita, as lojas de bairro faturaram 230 bilhões de reais com a venda de produtos de consumo rápido no ano passado, em 2024. Oceli, quais são o que nós temos, na verdade, nas páginas internas do jornal O Globo desta segunda-feira? Na página de editoriais do jornal O Globo, Sara, o primeiro assunto abordado é sobre meio ambiente. COP30, que é a Conferência Mundial do Clima, que vai se realizar em novembro aqui no Brasil. COP30 exige esforço maior no combate a emissões de gases. Apenas 19 de 197 países que integram a Convenção da ONU apresentaram novas metas previstas pelo acordo. Segundo editorial, unificação de dados proposta pelo Elon Musk ameaça privacidade. Iniciativa facilitaria a gestão e diminuiria fraudes, mas abriria porta à perseguição e à vigilância. É assim como vê o jornal O Globo. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre a proposta do novo Código Eleitoral brasileiro. Política nos templos, política nas igrejas. Novo Código Eleitoral tem brecha para permitir campanha eleitoral em igrejas e reduz punição por abuso de poder religioso. É o alerta que faz
o jornal Globo, sobre a política dos candidatos religiosos, sejam pastores ou sacerdotes ou padres. Segunda matéria é sobre a política no governo federal. Sem fidelizar o Centrão, Lula aposta em acordos individuais para as eleições do próximo ano. O presidente negocia com políticos individuais do União Brasil, do PP, que vão amanhã anunciar, como disse nos seus comentários o jornalista Edson Silva, vão anunciar amanhã uma federação, é a União Progressista, entre União Brasil e PP. Lula também negocia individualmente com o PSD, com republicanos e com o MDB, para garantir palanques nos estados. A foto aqui é do Lula com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Costuras: Lula e Alcolumbre trabalham para que o ministro Valdez Góes, que deve disputar uma cadeira no Senado, se filie à União Brasil, abrindo mais um flanco de apoio. Em Pernambuco, aqui no estado vizinho, diz aqui o texto da matéria do Globo, Lula tem a expectativa de construir um palanque duplo, quer dizer, 2 palanques, com os nomes mais fortes para disputar a chefia do governo do estado no próximo ano, que é a atual governadora Raquel Lira, ela que é do PSD, ela era do PSDB, foi eleita pelo PSDB, mas há uns 20 dias, 15 dias, ela deixou o PSDB e se filiou ao PSD. Ela vai ser candidata à reeleição. E o atual prefeito de Recife, que é o João Campos, filiado ao PSD, que também vai disputar o governo. O ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, republicanos, também trabalha para que sua legenda, o Republicanos, dê sustentação ao petista no estado. No Nordeste ainda, o foco de Lula, o PT deve apoiar nomes do MDB em Alagoas e no Rio Grande do Norte em troca de sustentação para apoiar Lula, a reeleição de Lula à presidência da República. Em Alagoas, o Planalto ainda tenta atrair o PP do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, mas esbarra no senador Renan Calheiros, adversário de Arthur Lira e apoiador de Lula. Como eu já disse, em Pernambuco, Lula tem expectativa de construir 2 palanques. Um dia, ele vai para o comício da Raquel Lira, atual governadora candidata à reeleição. No outro dia, ele vai para o palanque do João Campos, prefeito de Recife e que vai se candidatar ao governo de Pernambuco. João Campos não pode ser mais prefeito de Recife, porque já está no 2º mandato na prefeitura da capital pernambucana. No norte, na região norte, no Pará, por exemplo, o MDB, comandado pela família Barbalho, trabalha a favor do presidente Lula. O governador Helder Barbalho é visto como opção para ser candidato a vice de Lula, ele que é do MDB. Mas, caso isso não aconteça,
ele já se prepara para disputar não o governo do Pará, mas uma vaga de senador. Por que tem essa dúvida? Porque o PSB nacional quer que Geraldo Alckmin continue na chapa como vice-presidente numa possível candidatura de Lula para um 4º mandato como presidente do Brasil. No Amapá, o ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, pretende disputar o Senado. Ele governou o estado por 4 mandatos. E, como eu disse, o Davi Alcolumbre quer trazer o Valdez Góes para o União Brasil. Reeleições no Senado. O petista Lula costura apoio a candidatos da base que desejam um novo mandato no Senado. Foco de preocupação por ser eixo central da estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro no ano que vem. Entre os nomes que disputarão uma vaga no Senado estão a Leila do Vôlei, do PDT do DF, o veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Comitiva brasileira em funeral do Papa vira alvo de bolsonaristas. Lula e a primeira-dama acompanharam as solenidades ao lado de parlamentares e ministros. O grupo era de cerca de 20 pessoas e o funeral foi no sábado passado. Do Ceará estiveram o deputado federal Luiz Gastão, do PSD, e a deputada federal Fernanda Pessoa, do União Brasil, que também levou o seu marido, o Ézio de Souza, ele que é do PT, dos Partidos dos Trabalhadores, e é o atual vice-prefeito de Pacatuba. Ainda nas páginas de política do jornal o Globo, o ministro Flávio Dino, do STF, manda o líder do Partido Liberal na Câmara Federal explicar a fala dele sobre as emendas parlamentares. O deputado Sóstenes Cavalcante afirmou que poderia controlar recursos, dinheiro de comissões técnicas da Câmara para pressionar o deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, a pautar o projeto da anistia a os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. E aqui a foto dos dois. De um lado, o ministro Flávio Dino, que deu 48 horas para o deputado se explicar. Que história é essa de controlar recursos, dinheiro das comissões, emendas parlamentares, das comissões técnicas, para pressionar a tramitação do projeto da anistia? Aqui, do outro lado, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, ele garante transparência do processo. STF volta a julgar hoje a prisão de Fernando Collor, numa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Volta a julgar hoje porque o ministro Gilmar Mendes tinha um pedido de destaque. Quando ele pediu destaque, ele gostaria que o julgamento fosse levado para a sessão presidencial do Supremo, porque até então estava sendo na sessão virtual. E 5
já votaram a favor de manter a decisão, a favor da decisão de Alexandre de Moraes. Mas nesse fim de semana, Gilmar Mendes desistiu do pedido de destaque para levar a decisão, o julgamento, para a sessão presidencial. Então, como ele desistiu, continua agora os demais votos na sessão virtual. E agora a maioria já mantém a prisão de Fernando Collor de Mello, que está no presídio lá em Maceió, Alagoas. Por 2026, de olho nas eleições de 2026, os governadores Zema, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho cortejam o setor do agronegócio, que é mais conservador. Após participarem da feira Expo Zebu, uma feira tradicional lá em Uberaba, Minas Gerais, no sábado passado, os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, do Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná, possíveis candidatos à presidência da República pelo lado mais conservador, estiveram em Ribeirão Preto, em São Paulo, ontem, domingo, para a abertura de outra feira, a AgriShow, a maior do setor em São Paulo. E aqui a foto dos três. Romeu, aqui no centro sorridente, Ronaldo Caiado e o Ratinho. Zema, Caiado e Ratinho na Expo Zebu. Governadores pregaram união da direita, dos partidos de direita, na eleição do próximo ano. Quem também esteve lá representando o governo foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que discursou ontem na abertura da feira AgriShow em São Paulo. E aqui a foto do ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de Pindamonhangaba, terra onde o Ciro Gomes nasceu. Ele foi prefeito de Pindamonhangaba e hoje é o vice-presidente da República pelo PSB. Foi por muitos e muitos anos filiado ao PSDB, Geraldo Alckmin. Ainda em São Paulo, o influenciador digital Pablo Marçal é declarado inelegível por 8 anos pela segunda vez. Empresário das redes digitais, também foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo a pagar uma multa de R$420 mil por descumprir uma liminar da Justiça. Ele pode recorrer aos tribunais superiores. Sentença diz que candidato a prefeito de São Paulo em 2024 obteve vantagens indevidas durante a campanha. Vantagens indevidas que ele espalhou muito fake news contra os adversários. Ainda matéria nas páginas internas do jornal o Globo, na editoria de Brasil, verde fora da sala. Estados da Amazônia estão entre os que menos têm educação ambiental nas escolas. Na Amazônia, que é conhecido como o pulmão do mundo. Página de saúde, é sobre saúde mental. Governo enfrenta percalços com novo protocolo para atendimento psicossocial. Economia, contagem regressiva. 1/4 dos servidores federais vai se aposentar em até 10 anos.
prevê o governo. Aqui uma entrevista exclusiva com o ministro da Previdência Social, o ministro Carlos Lupe, ele que é presidente licenciado do PDT Nacional. Ele disse nessa entrevista: eu sabia o que estava acontecendo. O ministro admite que ouviu várias pessoas falando de suspeitas em convênios com o INSS que possibilitaram descontos irregulares de aposentados e pensionistas, mas alega que era preciso levantar documentos antes de agir. Ele disse mais nessa entrevista para o jornal Globo: não me sinto em situação fragilizada no governo Lula. Não me sinto em situação fragilizada nenhuma, afirma o ministro em entrevista ao Globo. Isso sobre o escândalo lá no INSS, desvio de mais de 6 bilhões de reais. Menos retorno e mais risco. Ibovespa ainda é referência. Ibovespa é a Bolsa de Valores. Com volatilidade, investidores perdem o norte e questionam índice que pode estar atraindo especulação para a Bolsa. No Rio renova contrato para receber a Web Summit em 2030. O prefeito Eduardo Paes anuncia ainda projeto para instalar um hub de data centers no Rio para apoiar a inovação com a IA, a inteligência artificial. Na editoria Rio, que é a editoria de cotidiano do jornal Globo, a primeira matéria é sobre uma investigação da Polícia Federal e descobriu uma aliança criminosa. Oficiais policiais de UPP. O PP é aquelas unidades de polícia pacificadora. Eles encontraram áudios nos celulares, os policiais elogiando e negociando com o chefe do tráfico do Complexo do Alemão, revela a Polícia Federal. E aqui a foto do Complexo do Alemão, é esse conjunto de favelas. Investigações da PF expõem diálogos em que policiais de UPP, unidades de polícia pacificadora da região, combinavam com os traficantes as áreas que poderiam ser policiadas. Isso com certeza não é de graça. Uma investigação da Polícia Federal revela que um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, que chefia a venda de drogas em parte do Complexo do Alemão, mantinha contato frequente e direto com oficiais da Polícia Militar que comandavam unidades de polícia pacificadoras, as chamadas UPPs, no conjunto de favelas. Mensagens extraídas na nuvem, isso é a nuvem de internet, vinculada à conta do e-mail de Felipe da Silva Gregório, de um apelido de O Professor, obtidas com exclusividade nesta reportagem do Globo, mostram os comandantes combinando com os criminosos quais partes da favela podem ser patrulhadas e quais partes não podem, e elogiando a gestão dos criminosos à frente do tráfico da venda de droga lá na região. O traficante, o professor, que está foragido há mais de 6 anos e é apontado como o terceiro homem mais relevante da hierarquia da facção Comando Vermelho fora do sistema penitenciário. Ele está foragido, mas os policiais têm como encontrar
encontrar e trocar mensagens, elogiando a gestão do traficante. Ainda nas páginas de cotidiano, os fãs agitam Copacabana à espera da cantora Lady Gaga. Olha aqui, o palanque já está sendo construído, já está sendo levantado, vai ser agora em maio. Operários trabalham na montagem do palco que receberá o mega show. Isso será no próximo sábado. Nas Areias, expectativa é de um público de 1.600.000 pessoas lá na praia de Copacabana. Olha aqui, já tem gente tirando foto em frente ao palanque que está sendo construído. Com peruca loura e falando inglês, a atriz Bia de Queiroz aproveitou para homenagear a artista e divulgar sua peça teatral. Diva pop ainda não chegou à cidade, ao Rio de Janeiro, mas admiradores antecipam festa na orla marítima do Rio de Janeiro, tomados pela expectativa do espetáculo. E esse evento será público, patrocinado por bancos. Na editoria de Mundo, o jornal o Globo conseguiu uma entrevista exclusiva com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o chanceler Sergei Lavrov. Ele disse: a bola não está do nosso lado. Diz Lavrov sobre a negociação de paz com a Ucrânia. Ministro das Relações Exteriores russo, que participa de reunião do BRICS do Rio de Janeiro, afirma que nossos interlocutores americanos começaram a entender melhor a posição da Rússia sobre a situação da Ucrânia. Sobe para 40 o número de mortos em explosão no Irã. Atropelamento mata 11 e fere 20 pessoas no Canadá. Detido no local, o motorista suspeito que avançou o carro pela multidão, tem 30 anos de idade, sofre de problemas mentais e já era conhecido pelas autoridades, porque ele já é acusado de um homicídio. Estava solto, anuncia o chefe da polícia do Canadá. Milhares visitam o túmulo de Francisco na Basílica em Roma, que a fila de fiéis para visitar o túmulo. A data de conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco pode ser anunciada hoje, mas a expectativa é que comece dia 5 de maio. Na editoria de esportes, é preciso coragem. Vasco mantém postura acuada, perde para o Cruzeiro e demite o técnico Fábio Carlili. Igor Jesus ganha liberdade em nova formação do Botafogo. Queda de produção faz o Fluminense ligar alerta. Pedro e o jogador Arrascaeta brilham em goleada do Flamengo, que volta a ser líder. O rubro-negro domina o Corinthians no Maracanã, transforma o volume de jogo em bolas na rede e segue invicto no Campeonato Brasileiro. Por último, é aqui ainda no caderno de esportes, é para o futebol internacional. O time do Liverpool confirma 20º título inglês e domínio local. Sara, o que é que nós temos nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense? Nas páginas de política do Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria que fala sobre poder, a governabilidade de Lula e seus desafios. Em meio à crise de popularidade, o presidente da República segue com dificuldades para manter base governista coesa.
Após quase 2 semanas de impasse, o presidente Lula e União Brasil chegaram a um consenso sobre a sucessão no comando do Ministério das Comunicações na quinta-feira. O embate, porém, coloca em dúvida a relação entre o governo e o partido daqui para frente, já que a demora foi vista pelo Planalto como um desrespeito. No terceiro ano de governo e com a pior crise de popularidade em todos os seus mandatos, o chefe do Executivo tem enfrentado maus momentos, quando o assunto é a relação do Planalto com as legendas que deveriam garantir a governabilidade. Os rumores de que siglas do Centrão estariam se preparando para deixar o governo circulam desde janeiro, quando ainda se discutia seriamente a possibilidade de uma reforma ministerial no primeiro semestre deste ano. Em alguns casos, como o do PSD, os recados enviados via imprensa tinham um objetivo claro: conseguir mais ministérios na esplanada. Caciques do partido disseram na última semana que tinham interesse em assumir o Ministério das Comunicações, caso o impasse com a União Brasil continuasse, abre aspas, Lula ainda não nos procurou. Fecha aspas, disse o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ao jornal Correio Brasiliense, ao ser questionado sobre o assunto. E dentre os partidos do Centrão, no entanto, há quem considere prejudicial continuar a participar da gestão Lula, diante dos atuais índices de popularidade e da proximidade com 2026. Depois de o ex-presidente Bolsonaro ter aberto o precedente de aumentar a participação do Congresso na execução do orçamento em 2020, quando iniciou-se a prática do orçamento secreto, os partidos consideram a liberdade de indicação de recursos para redutos eleitorais, algo que em vários casos pode ser negociado diretamente no legislativo, tão ou mais importante que os cargos na esplanada. E em um governo que vai mal em termos de popularidade, faz mais sentido, portanto, evitar ser associado ao Planalto e focar os esforços em aumentar a influência no Congresso. É o caso do próprio União Brasil, onde uma ala mais à direita tem intensificado a pressão para que a sigla se afaste de Lula, segundo uma fonte da legenda. E ela informou que setores do partido defendem uma candidatura própria ao Planalto em 2026, o que possibilitaria negociar mais espaços em um eventual novo governo, e vem como insustentável a manutenção da aliança com a gestão do petista. E ainda no caderno de política, agora sobre o judiciário, o STF enquadra líder do PL. Intimação do ministro Flávio Dino dá 48 horas para Sóstenes Cavalcante explicar acordo de distribuição de emendas. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou ontem a intimação do deputado Sóstenes Cavalcante para que apresente esclarecimentos no prazo de 48 horas sobre declarações atribuídas a ele a respeito do uso de emendas de comissão em suposta afronta à Constituição Federal e à Lei Complementar número 210 de 2024. E a medida foi tomada no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, que discute a transparência na destinação de recursos públicos. E essa decisão baseia-se em reportagem publicada pelo jornal O Globo, que revelou uma estratégia do partido PL para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, envolvendo um rompimento de um acordo firmado sobre a divisão das emendas de comissão. E segundo esse texto, Sóstenes teria afirmado que, se necessário, o partido passaria a controlar integralmente os recursos das comissões, que preside numa tentativa de intensificar a pressão pela votação da anistia partidária. E ao fundamentar o pedido de esclarecimentos, Flávio Dino destacou que as declarações atribuídas pelo deputado podem indicar a repetição de práticas incompatíveis com as normas constitucionais e o regime de transparência
recentemente reforçado pelo Congresso e pelo STF, e abre aspas, é o aprimoramento constante do primado da transparência, rastreabilidade e eficiência que tem norteado a conduta desta relatoria, afirmou o ministro no despacho. E ainda no caderno de política, agora sobre as eleições. Governadores e Alckmin fazem aceno ao agronegócio. E aqui nesta imagem nós temos a seguinte legenda: Caiado, Zema e vice-presidente marcaram presença em feira de São Paulo. E na editoria Brasil, a igreja é unidade e comunhão. Aqui é uma entrevista com Raimundo Damasceno, ele é arcebispo emérito de Aparecida. Embora não possa participar do conclave por ter mais de 80 anos, o arcebispo emérito de Aparecida descarta uma guinada conservadora. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Já gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, agradecemos pela sua audiência. Muito obrigado.